como eu não toco instrumento assim, então não tem essa aptidão de entender a jogada. Ah, de repente o empréstimo sempre acontece no quarto grau. Ah, ele substitui o quinto. Esse tipo de jogada, entendeu? Eu não consigo perceber. Então vamos Eu fazer o acho que é seguinte. uma dica aí, eu acho que eu consigo ter uma Vamos visão lá. maior. Vamos lá, Luquinhas. E para você que está em casa também, você que é nosso aluno principalmente, tá? Nós temos um módulo só de empréstimos modais lá, que é os módulos de escalação avançada. Lá a gente fala dos modos grego, de lídio, mixolídio, os tipos de dominante, modo homônimo, todo esse balaio do gato. Então a primeira recomendação, você focar ao longo dessa semana aí, focar nessas aulas, tá? Primeira coisa. E a segunda coisa, vamos olhar aqui agora, tá? Eric, pô, mas existem locais onde esses acordes podem aparecer? Sim, tá? Só existem alguns locais que eles costumam aparecer com maior frequência. Isso não quer dizer que ele não possa aparecer em outros lugares. Pode. É, não é uma regra, né? Né, exatamente. Então a gente tem uma regra básica ali, mas sempre quebra. A gente tá falando de música, né? Então, a gente pegou aqui, o Lucas pegou Marisa Monte depois, né? Então você tem lá depois. Quais são os acordes que você olhou? Só para eu saber aqui. Esse segundo grau, esse reset aqui, rapaz, me pegou, viu? E o si Porque bemol? como já era o segundo acorde ali, eu falei, eita, velho, já pegou esse empréstimo aí? Da onde que veio? Aí quando você vai no decorrer da música, você vai vendo que ele faz sempre uma jogada, né? Ele vai subindo 4 5 a um, aí depois do um ele faz o modo homônimo, que prepara pro quarto e fica só nisso a música. Música toda. Qual foi o E outro eu não acorde que você consegui. pegou? Que você colou e- ali? Esse aqui, ó. O, esse aqui, eu tô balançando aqui, mas você não tá É, vendo, né? pois é. É o segundo acorde aí, esse reset Não, aí. reset, ok. O outro, se não eram dois que você falou ou não? Não, era só o reset, né? Ah, foi Ele só um aparecia mais acorde só. vezes, né? É. Tá, beleza. Eu entendi você O falando que outro eram dois. empréstimo é o sétimo, mas é do modo homônimo que ele faz a preparação pro quarto. Na verdade, é. Na verdade, aqui entra um dominante secundário, tá? Esse C7 aqui é um dominante secundário. Ele pega e faz. Mas então, aí qual é a regra disso? Qual que é a diferença de um pro outro? Como é que eu vou distinguir isso ouvindo? Por quê? Porque o dominante secundário, na verdade, não é nem homônimo, cara. Porque o que que é o homônimo? Qual o tom da música? Si Si bemol, né? bemol. É. Empréstimo homônimo seria se aqui viesse um si bemol menor. Hum, Porque não existe si bemol com sétima no campo harmônico de si bemol menor, não certo? tem. Não é Certo. homônimo. Aqui é um dominante secundário. Aham. Ele transformou a tônica num dominante secundário, que é um acorde com três características, né? Três qualidades, que é maior com a sétima e resolvendo no quarto grau do próprio eixo que a gente costuma falar. E ele cumpre esses três requisitos. Ele é maior, entrou a sétima menor, transformando num empréstimo, num dominante secundário, né? Para jogar aqui para o quarto grau do campo harmônico. Beleza, então ele vem aqui, ó, depois. Né? Então, o que é isso aqui? Dominante secundário também. Então, nós temos já no início da música dois dominantes secundários. Então, ele pegou aqui o segundo grau, tá? Que também poderia. E aí tem um engraçado, né? Você que é aluno, você que já tem um conhecimento. Esse reset ele pode ser um dominante secundário, mas ele também pode ser um lídio. Lídio não, Um desculpa. lead. Eu tô em si bemol, não, tô em Não, si bemol, desculpa. Eu tô em si não. bemol, Lead então não, mas pode ele ser pode lídio. ser um Então aqui homônimo, o né? dominante. Não, não, homônimo não. Ré, mi, Seria ré fá. bemol. Ré É o bemol, ré tá bemol, é. bom. Então aqui é o dominante secundário. Pode ser. Ele fez Pode ser. aqui dominante secundário. Novamente, acorde maior com a sétima menor para cair num quarto grau dele mesmo. Então qual é o quarto grau de ré? Sol. E o sol, no caso, dentro do campo harmônico de si bemol, um sol menor. Então ele usou um ré. Então, aí indiferente, né? Se ele é maior ou O menor, né? dominante secundário ele vai cair em qualquer acorde do campo harmônico. Do Do campo quarto harmônico. eixo dele mesmo, né? Dele mesmo. Então qual é o quarto de ré? É sol. Mas esse É. sol dentro do campo de si bemol, sol menor. Já resolveu. Aqui é a mesma coisa. É um si bemol. Qual é o quarto de si bemol? Mi bemol. Só que mi bemol dentro do si bemol é o quarto grau subdominante, é maior. Então, né? Então são dominantes. Então qual é o lance aqui? O dominante secundário ele vai aparecer em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, ele pode aparecer na tônica, né? Para cair no quarto. Ele pode aparecer no segundo grau para cair, né? No, desculpa, no Fá maior no caso aqui. No quinto, ele pode aparecer aqui para cair aqui. O quarto não tem,
Na verdade até tem, mas ele cairia no empréstimo mixolídio, que é esse tipo de dominante auxiliar que a gente chama. Você tem o Fá, já é dominante, né? Que vai cair no Si. Então esses dominantes sempre vão cair. Então, Eric, surgiu um acorde diferente. Então quais são as etapas, Eric? Eu tô ouvindo um acorde aqui, cara, eu não tô conseguindo, meu Deus, ouvir. Eu não peguei o play dela aqui, não deixei separado. Mas, bom, não precisa. Eu tô aqui tocando depois. Primeiro, se você já tiver com uma certa facilidade de saber que é maior ou menor, aqui você já saberia que maior, né? Pô, é um acorde maior. E aí você olha pro teu campo harmônico, você fala, bom, a tônica eu já saí dela, sobrou o quarto e o 5. Então depois de verá, não. Então não tá. Então já é um empréstimo, tá fora. Mas é um acorde maior. Vamos pra melodia. Você escuta que é um empréstimo, você não escuta que é um empréstimo? Isso move. Porque ele tava fora. Você ouviu, aí você sabe que parece ser maior, mas, cara, Tá fora. Então já parece é com nada. E empréstimo. Nem agora? precisava tentar ali os Foi meu acordes de caso, maldade. Não Então, precisava, foi meu caso. Falei, e agora, velho? De onde que é esse negócio aí? qual é o lance, velho? Parece ser lídio, não parece ser mixolídio. Quando a gente Aí eu não trava, sou, aí. Lucas, e você que está me assistindo em casa, aliás, você que está assistindo não entrou no nosso canal do Telegram, entra logo, que lá eu tô sempre colocando os vídeos quando a gente disponibiliza e algumas dicas de vez em quando, tá? Então, olha só, sempre que a gente para no acorde e fala, cara, eu não sei, não tô conseguindo identificar. O Lucas, só para dois detalhes importantes, você que está aqui e não assistiu a primeira mentoria, assista, porque é importante, pra gente ter o acompanhamento. Mas só recapitulando, o Lucas, ele é saxofonista, né? Então ele não toca violão, teclado, ele não toca instrumento harmônico. Ele arranha um violão, mas nem tem ali mais em casa. Então o instrumento, a gente fala que o instrumento dele é o MuseScore, que é o programa que a gente faz essa cifra. Que quando você coloca aqui os acordes e dá um enter, o MuseScore dá um play do piano, ele dá um som, tipo, tocando. Então ele cifra tudo, ele tira a música tudo ali. Né? Ele acha, ele ouve, pá, tal. Então, primeira coisa. Segunda coisa, ele está no último nível do treinamento, que é na seleção brasileira, onde eles são treinados a ouvir a música e tirar a música sem os instrumentos. Então, tudo isso aqui que ele fez foi sem colocar a mão no instrumento. Ele ouviu, eu falei para ele o tom é si bemol, tom cifra e si bemol. Então, beleza. Então, ele foi ouvindo os acordes e já tentando mapear, com exceção desse ré, que a gente já falou no início, que foi o único que ele tapeou ali, né? Colou. Deu Nossa, play. ele colou, que feio. Então ele deu o play ali, eu vi, é sério. Mas os outros ele conseguiu pegar ali, muita maestria, sem usar o instrumento, tá? Então, Eric, pô, eu tô sem usar o instrumento. Quando eu tô com o instrumento é fácil, que eu vou ali, pego o baixo, vou na melodia, eu consigo ter, né, ferramentas para poder trabalhar. E quando eu tô sem o instrumento, como que eu sei, como é que eu ia pegar esse dominante secundário? Primeiro detalhe, né? Novamente, a gente está sem o instrumento. Então, cada acorde ele tem suas características. Assim como um dominante, né, que o Lucas já entende muito bem de dominante, né? Ele, quando bate o quinto grau ali, na maioria dos quintos graus que a gente fez, se você observar aqui na gravação, voltar um pouquinho, você vai observar que na maioria dos quintos graus ele pegou. Não foi isso, Lucas? Teve até jogadas ali, opa, o último é um quinto grau, hein? Ó, já entendi já a parada. Então, o quinto grau não é tão problema assim. De vez em quando erra, mas não, tá tudo bem, normal. Então, ou seja, o dominante é aquele acorde de alta tensão para resolver na tônica, né? É um acorde de alta tensão que te exige uma resolução. E aí, se você pegar esse acorde depois, dizerá tá pedindo ou não tá pedindo alguma coisa além? Tá ou não tá com a tensão máxima? Então você para pra pensar, pô, é empréstimo modal. Não é dominante primário, né? Que a gente chama, que é o quinto grau. É dominante, que é maior, tem cara de ter uma sétima. Né? Então, se a maior é sétima, Érico, eu não consegui só por aqui identificar com o dominante secundário. Beleza, vamos ver o acorde que vem depois. Ora, beleza. Opa, sexto grau. Então vamos pensar. Aí aquele negócio, né? Olha o que vem antes, olha o que vem depois. Eu tô na tônica. Eu fiz um acorde de interrogação, que eu não sei qual é, pra cair aqui no meu sexto grau. Então eu poderia fazer uma jogada decrescente, né? Depois. Só que aqui não seria um Ré menor com Lá, né? Que eu tenho aqui. Poderia.
Poderia, Seria poderia. a jogada, tipo assim, seria a música no modo simplificado do Cifra Club, né? Seria a música simplificada, seria isso aqui, que eu faria uma jogada decrescente. Mas eu percebi que não é um acorde, que não é uma inversão, não é, é um acorde maior com tensão. Então, se eu tô num si bemol, eu vou cair num sol menor, eu vou cair num sol menor. Então, primeira coisa, acorde maior com tensão só pode ser dominante. E aí você aprendeu lá nas aulas, você que é aluno tem isso na plataforma, você que não é aluno, saiba que também tem, caso queira entrar, tem 5 tipos de dominante. Dominante primário, dominante secundário, dominante estendido, dominante auxiliar e dominante substituto. É Certo? muito dominante, viu? É muito dominante, mas quando é aquilo que eu sempre falo, você tem uma maleta cheia de ferramenta, né? Então você tem um martelo, você tem um serrote, você tem, ou seja, você tem um monte de ferramenta. Cada ferramenta é para uma atividade. Então você vai olhar um prego, você vai falar, cara, eu vou pegar um serrote. Você pode pegar e vai ver que não vai dar certo. E aí você vai pegar um martelo, opa, o martelo foi legal. Então o martelo, então toda vez que você vê um prego, qual o instrumento que você vai lembrar? Aliás, qual ferramenta? O martelo, o teu cérebro já vai associar naturalmente. É exatamente essa dinâmica que a gente está trazendo para a música. De que forma que eu vou aprender a dominar todas essas ferramentas. Cara, como é que é a característica do dominante secundário? Onde que ele aparece, qual é o contexto, qual é a característica dele? Quando a gente começa a entender isso, qual é a tendência, Lucas? É que, da mesma forma que eu aprendi, imagina só, eu vou lá bater um prego na parede com um serrote, e sem querer eu corto meu dedo. Pô, fiquei traumatizado. E aí não, é o martelo, beleza. E toda vez que eu olhar um prego, eu sei que eu tiver que botar na parede, eu vou falar, não pode ser o serrote, que eu lembrei, ficou traumatizado que cortou meu dedo. E eu vou lembrar automaticamente do martelo. Porque houve uma memorização ali, né? Houve o entendimento que aquele instrumento, aquela ferramenta era adequada. Então é a mesma coisa, eu vou ouvir isso aqui. Opa. Pô, esse aí, eu já vi esse prego antes. Eu já vi esse prego, velho. Não, qual a ferramenta que eu vou usar? Martelo, pô. Martelo, então o quê? Maior tensão tem um sexto grau. Se conhece sexto grau, sol menor. Quem seria o dominante secundário que cairia em sol menor? Pulo do gato. Eu vou pegar o acorde de destino e vou ver a quinta nota desse acorde. Então eu estou em sol menor. Qual é a quinta de sol, Lucas? Ré. Pronto, eu vou pegar Ré7. Ré7 é o dominante secundário que vai cair em sol.